Olá pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula e nessa aula nós vamos ver como configurar o AutoCAD. Okay? Para que a gente possa configurar o AutoCAD, para que a gente inicie um desenho, eu sempre tenho que ter em mente o que vai ser desenhado. No nosso caso específico, nós vamos preparar a área de trabalho do AutoCAD para desenhar a nossa folha padrão, a folha que vai nos servir para a impressão. A folha que vai ser desenhada é no formato A4. Então, a minha área no AutoCAD, o meu limite, ele precisa caber essa folha A4. É válido lembrar o seguinte, que como foi explicado no outro vídeo, essa área de model, né, que é essa área de modelo, inteira aqui, né, onde está esse quadriculado, é um universo matemático, né, gerenciado aqui pelo X e pelo Y. Né? Então, nós precisamos redimensionar, porque nós não precisamos de todo o universo matemático para o nosso desenho. Tá? Então, nós vamos fazer essa configuração. O primeiro passo é, aqui em cima, nos ícones de menu, próximo aonde você tem o nome aqui, Autodesk, né, do software, e o nome do desenho, essa setinha, aqui, ó, indicando para baixo, você vai clicar sobre ela, vai abrir um menu pop-down, e você vai escolher aqui, ó, Show Menu Bar. Clique em Show Menu Bar, ele vai colocar uma nova linha de menus aqui, para que a gente possa ter acesso ao comando necessário, né? Então, esse comando necessário, ele está no menu Format, né? Eu vou formatar o meu limite, eu clico e vou lá, ó, lá embaixo, Draw in Limits. Então, eu estou criando uma área de desenho que caiba a minha folha A4. No limite, a nossa interação vai ser pela linha de texto, certo? Então, eu costumo dizer o seguinte, ele está perguntando aqui, ó, especifique o canto inferior esquerdo, lower left corner, certo? Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos agora determinando a origem. A origem sempre será 0,0. Sempre. Até Jesus voltar na Terra, a origem no AutoCAD será 0,0. Aí você vai dar Enter. Pois bem, ele vai oferecer aqui na segunda linha um valor, ó, 12, certo? Vírgula 9. 12 para X, vírgula 9 para Y. E agora eu estou configurando aqui, ó, especifique upper right corner, que é o quê? O canto superior direito. Aqui nós temos que pensar da seguinte forma. Eu vou desenhar uma folha A4 no tamanho real que ela será impressa. Então, a folha A4 é 210 por 297 milímetros. Então, eu preciso colocar aqui os valores em milímetros. Tá ok? Então, vamos lá. Ó. Só que esse valor tem que caber a folha A4. Então, eu vou colocar 300, vírgula, porque a primeira medida é 210, então em 300 cabe, por 297. Aí eu vou colocar 450. Isso é um valor próximo. Poderia ser 350 por 500, poderia ser 600 por 600, poderia. Quanto mais próximo dessa área, melhor o seu trabalho será confeccionado. Bom, pois bem, Enter. Né? Quando eu dei Enter, eu saí de uma área de 12 por 9 e fui para uma área de 300 por 450. O AutoCAD ele não entende que você está mudando o valor da unidade de medida, porque para ele tudo é unidade de medida e a gente desenha 1 para 1, ok? Então eu tenho que solicitar que o AutoCAD regenere, recalcule essa tela. Como que a gente faz? Você vai clicar lá no menu View, vai escolher a opção Zoom, vai lá em Zoom All, ó, tudo, certo? Ele vai mostrar tudo que tem na tela, mas o importante para nós é que ele escreve aqui no final, ó,
All Regenerating Model. Todo o modelo foi regenerado. Toda a área do modelo foi regenerada. Ótimo. Outra coisa que nós temos que fazer antes de começar a desenhar a nossa folha é habilitar o Ortho Mode, que nem eu mostrei para vocês. O Ortho Mode é aquele que vai permitir o AutoCAD desenhar linhas retas. Então ele tem que estar ligado, tá? Ele deve estar ligado, tá? Então é esse íconezinho aqui, ó, mostrando duas linhas em perpendicular, ou o atalho, como ele mostra aqui do lado, ó lá, F8, ok? Pois bem, os demais ícones, aqui, ó, esse e o Object, o Snap, nós não vamos precisar ainda, tá? Então, nós vamos deixar apenas o Ortho Mode habilitado. E Show Annotation pode deixar habilitado. Muito bem. Agora, nós vamos desenhar a nossa folha A4. Como que eu faço? Clico lá no comando linha, né? E vou desenhar aqui uma área como se fosse a folha A4. Ó. Clico em qualquer lugar. Vamos utilizar a dinâmica vista na aula anterior. Então, eu indico a direção da linha, solto o mouse, ó, não estou segurando o mouse, e digito quanto eu preciso aqui. Ó. No caso, 210, e dou Enter. Olha lá, o AutoCAD ele vai mostrar para mim aonde se deu o valor de 210. Indico a direção para cima e vou lá, 297. E Enter. Mais uma vez, olha lá. Ele criou a linha 297. Então, eu tenho que indicar apenas a direção. Ó. Indico a direção e digito o valor, 210, Enter. Lembrando que, se eu quero fechar um desenho, ó, eu posso digitar novamente o 297, ou vir aqui na linha de texto e apenas clicar Close. Pronto. Desenhei o meu formato, né? A4, que servirá para mim como margem. Clicando com o botão do meio, onde é o rolão, eu consigo posicionar melhor isso. Tá. Ótimo. Para desenhar essa folha dentro das normas, nós vamos seguir duas ABNTs. A primeira ABNT é a NBR 6492, que fala sobre a representação de projetos de arquitetura. E ela vai determinar aqui para nós, ó, o formato e as margens. Ó. Então, eu preciso ter uma margem de 25 milímetros na margem esquerda, e dessa margem esquerda até a próxima margem, a margem da folha, observe aqui, ó, eu vou ter 185 milímetros, totalizando 210. Outra norma BNT que nós vamos utilizar é a NBR, ó, a NBR 168, que vai falar sobre o layout e o dobramento. E essa norma traz o quê? Uma tabelinha, né, que vai especificar para nós o quê? Ó, para o formato A4, eu tenho a margem esquerda 25, margem direita 7. E a linha, a espessura de linha que essa margem vai ter, ó, essa margem aqui vai ter, será 0,5 milímetros. Pois bem, então vamos desenhar isso. Para que a gente possa desenhar isso, nós precisamos conhecer um comando, né? Qual comando nós vamos conhecer? Né? Nós vamos conhecer o comando copy, que vai copiar entidades do AutoCAD, né? Então, como que nós vamos fazer? Ó, o comando copy, ele faz parte da galeria de edição, de modificação, está bem à vista aqui, ó, copiar, certo? Clico no comando que eu quero copiar, fico atento à minha linha de texto, porque ele está perguntando aqui, ó, Select Objects. Então, eu vou selecionar essa linha aqui, ó, que é a margem que eu tenho que ter 25. Selecionei, né? Depois que eu selecionei, observa lá, ó, está continuando falando, Select Objects? Não, eu não quero selecionar mais, quero selecionar só essa linha aqui, então vou dar Enter.
Depois ele pergunta, ó, especifique agora para mim a base point. Quer dizer, onde que eu vou clicar no objeto para desenhar, para copiar. Posso clicar aqui em qualquer lugar, ó, qualquer lugar, e vou indicar a direção. Quanto que eu quero copiar a partir daqui? 25. Enter. E Enter para finalizar. Então, do ponto inicial daquela linha, eu copiei ele 25 para dentro. A mesma coisa eu vou fazer com as outras linhas. Ó. Então, entre essa linha e essa margem aqui, eu não tenho que ter 185, que é como está falando aqui na norma. Ó, 25, 185 tem que ter aqui. Mas na norma, na outra norma, na 10068, diz que a minha margem esquerda, direita, é 0,7, né? Então, vamos voltar lá no AutoCAD, ó, e vou copiar de novo todas as outras 3 margens com 0,7. Clico, né? Na verdade, 7 milímetros. Dou Enter. Clico em qualquer lugar, indico a direção, digito 7 milímetros. Enter. E Enter para finalizar. Né? A mesma coisa eu vou fazer para as outras duas. Então, botão direito, ó, Repeat Copy. Lembrando, né? Clico, dou Enter, com o botão direito também. Clico, indico a direção, valor 7, Enter, Enter para finalizar. Botão direito, Repeat Copy, clico sobre a linha, ó, um clique com o botão esquerdo, dou Enter para estar finalizando, clico para indicar qual é a base, lembra sempre de ler aqui embaixo, ó, especifique a base point. Então, clico para indicar a base point, indico a direção, valor 7, Enter. Ótimo. Criei aqui a margem, mas observa que eu tenho alguns defeitos aqui nessa folha, vamos dizer assim, que eu preciso aparar esses cantos aqui. Ótimo. Então, nós vamos dar um zoom com o roll-on, para nos aproximar do canto, e vamos utilizar um outro comando de edição aqui, né, para que eu possa desenhar essa folha, que é o comando aparar, ou comando trim. Então, eu clico no trim, ele pergunta, select objects or select all. Eu quero que selecione tudo, então basta eu dar Enter. Dei Enter, basta cortar aquilo que eu não quero. Eu não quero isso, nem isso. Utilizando o botão roll-on do meio, ó, clico para poder aparecer a mãozinha e vou cortar toda a parte que não me interessa. Então, e assim por diante. Terminado isso, ó, posso recorrer ao Zoom Out de novo. View, Zoom Out. O que ele vai fazer? Colocou a minha folha na tela de módulo. Então, está aqui. Certo? Desenhei aquela folha A4. Vou tirar o grid para que vocês possam visualizar melhor. Então, está aqui a minha folha A4 com a margem, né, que exige lá na norma BN3. Se eu clicar 2 vezes aqui, como eu ensinei, ó, para conferir a medida, vai aparecer lá, 178, certo? 178 com mais 7 da margem, 185. Então, está adequado à norma, ok? Agora, nós vamos salvar essa folha para que eu possa criar o processo de impressão, ok? Então, vamos lá. Então, menu Arquivo, ou lá no disquetinho, né? O disquetinho aqui também vale, no ícone do disquete. Save As. Você vai escolher aí uma área dentro do seu computador ou desktop, né? Folha, impressão. Simples, porque nós temos, e vocês vão configurar uma folha bem mais elaborada do que essa para exercitar o processo, né? Folha de impressão simples, salvei. Então, nós vamos parar por aqui
E depois, utilizando esse mesmo arquivo, por isso que nós salvamos, nós vamos entrar no processo de configuração da impressão. Isso vai acontecer na terceira aula, ok?